viram de Paulo, até porque Paulo era o perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido e virou o maior apóstolo do Novo Testamento. E pregou para os gentios, que seria hoje na cultura mundial, nós, os pecadores, que não temos uma linhagem judaica, assim, dentro de uma raiz biológica, genética, certo? Então todos nós somos gentios, somos gregos aos olhos do Senhor, mas em Cristo Jesus Ele nos deu a aliança abraâmica. Hoje nós somos sim Israel de Deus espiritualmente falando. Então, meu amado, por favor, minha amada, não se equivoque de porventura você não ter um quipá, uma mitra, as tábuas da lei escritas na sua testa, ou no seu pulso, ou no seu tornozelo, em fitas de couro com caixinhas ali. É como se fosse aquelas caixinhas de promessa hoje. Não, nada a ver. Não se preocupe se você na sua denominação não tem, ou se tem misericórdia, mas se não tem, aleluia, mas se tem, meu Deus, se tem lá uma menorá de 7 braços, que é o candelabro, não? Se tem lá a arca do propiciatório e outros objetos idolátricos que Deus aboliu, e o Novo Testamento não tem base nenhuma para adoração, se tem já está errado. Mas, infelizmente, nós viemos de uma cultura pagã, idolátrica. E hoje, a igreja que se diz igreja do Senhor, entre aspas, está cheia de idolatrias. E, na verdade, o maior pecado para Deus se chama qual, pregador? Idolatria. Então, aqui Paulo foi quebrando todo o vínculo idolátrico com a doutrina judaica da época. É bem verdade que da salvação veio os judeus, mas isso não quer dizer que eles são os donos da verdade, porque o dono da verdade é Cristo Jesus, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta fora de Jesus. Não existe. Se existe, então, meu amado, você está de parabéns, porque para mim a única verdade absoluta está em Cristo Jesus, o Senhor. Então, Paulo aqui fala que com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o teu Senhor? Porque aqui no Brasil nós temos uma senhora, né? Aí já complica tudo, né, pregador? E é briga feia, né? É briga de foice. Mas fazer o quê, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, aí contraímos a maldição da idolatria de Portugal, porque se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, nós teríamos a graça de sermos talvez igual aos Estados Unidos ou equiparado a ela. Por quê, pregador? Porque Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra e se tornou a maior potência mundial do mundo. Passou da Inglaterra. Mas nós, brasileiros, fomos colonizados pelo Portugal. Olha o que aconteceu. De lá para cá, você já conhece a história, né? Então, o fim da lei é Cristo. Ponto final. Não existe diante do Novo Testamento nada relacionado a que você tem que bater continência para a lei sabática, para a lei dogmática, para a lei legalista de Moisés, ou das religiões, ou das doutrinas, ou dos costumes, ou dos ritos, ou dos dogmas, ou dos conceitos, ou dos preceitos religiosos de qualquer religião, e principalmente da que se diz evangélica, porque do evangelho não tem nada. Mas está aqui. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus, nosso